Olá, amigos. Meu nome é Elir Rodrigues da Silva, eu sou advogado imobiliário e eu vim aqui hoje falar sobre distrato de compra de imóvel comprado na planta. Esse distrato seria a pedido do consumidor, ok? A questão de eu estar fazendo esse vídeo é para tirar inúmeras dúvidas de alguns consumidores com relação a esse distrato, pois se trata de um caso delicado, envolvendo geralmente a economia de muitos consumidores e que corre o risco de perder grande parte desses valores pagos para as construtoras. Tá? Geralmente, o pedido de distrato pelo consumidor ocorre quando o consumidor não tem perfil para o financiamento, ou quando até mesmo está com o nome negativado, ou dificuldades financeiras em geral, desemprego, ou realmente não tem condições de financiar ou quitar o saldo devedor deste imóvel adquirido na planta. A dúvida de tudo isso geralmente ocorre com relação à multa que é estipulada dentro do contrato, né? E que geralmente coloca o consumidor em extrema desvantagem excessiva com relação à multa a ser recebida pela construtora. Geralmente essas multas elas são aplicadas sobre o contrato, ou seja, se seu contrato é de 500 mil, a multa será em cima de 500 mil e não sobre o valor do que o senhor e a senhora pagou. E por essa razão, se a senhora pagou um valor grande, se o senhor pagou um valor grande, a multa também, consequentemente, será grande. E se a multa for grande, a senhora corre um grande risco de perder grande parte dos valores pagos ou até mesmo tudo que você pagou. Eu vou mostrar um caso aqui de um cliente meu e demonstrar as cláusulas ilegais que são embutidas no contrato e como que é aplicado isso na prática. Ok? Vamos lá. Nós temos aqui um caso real de uma cliente minha que ela deseja fazer o distrato, ok? Então ela veio pagar o percentual de 40 mil reais, ok? Nesse caso, o contrato dela, vamos destacar aqui o valor do contrato, que é de R$ 316.495,41, ok? Esse aqui é o parágrafo que eu recortei diretamente do contrato dela. Vamos lá. Aqui estamos falando a respeito da cláusula no qual determina a multa da rescisão a pedido dela. No caso dela, existe uma multa do percentual de 10%, tá? Na taxa de 10% sobre o valor total da venda. Ou seja, aquele valor de 316 mil que nós verificamos. Além de custos de contribuição de PIS, contribuição de CONFINS e outros impostos. Perfeito? Ou seja, vamos ficar da seguinte forma. Valor do contrato, R$ 316.945,41 que ela contratou. Isso sem atualização. A multa do contrato seria 10% sobre esse valor. Ou seja, o resultado da multa seria R$ 31.694,54. Tendo em vista que ela veio pagar o valor parcial de R$ 40 mil, correto? E com uma multa de R$ 31.694, o saldo restante que será devolvido para ela será no valor de R$ 8.305,46, ou seja,
a perda no valor de 79% do valor que ela pagou. Isso vai ser a multa. Consequentemente, se ela tivesse pago um valor menor, ela iria perder basicamente todo o valor. A rescisão do contrato, ela é autorizada por lei, então, bem como restituição dos valores. Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor, por meio do seu artigo 53, ele considera nulas, ok, de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das parcelas pagas em benefício do credor, ou seja, da construtora, em razão de inadimplemento, pleitear a resolução do contrato ou a retomada do produto alienado. Correto? Existe o entendimento do Tribunal de São Paulo, já pacificado, por meio da súmula 01, ok? Que autoriza a rescisão. Então, ele pode pedir a rescisão do contrato e reaver as quantias pagas, admitindo a compensação, tá, de gastos próprios de administração propagandas feitos pelo compromissário vendedor. O mesmo entendimento foi também pacificado por meio do Supremo Tribunal de Justiça de Brasília, por meio da súmula 543, no qual também autoriza a imediata devolução dos valores pagos. Deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente em caso da culpa do promitente vendedor, ou, correto, parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa, ou seja, se o comprador vier solicitar o distrato. Voltamos. Então, meu amigo, como verificamos se o seu contrato existe cláusulas contratuais como o deste meu cliente, esse contrato seu é nulo. Por quê? Porque essa cláusula, ela coloca o senhor consumidor em extrema desvantagem excessiva. Ou seja, essa multa sobre o valor do contrato, ela te faz perder basicamente tudo que o senhor pagou, ou grande parte do que o senhor pagou, que é uma multa extremamente excessiva. Concorda? Aí o senhor me pergunta, olha, mas a consultora está falando que pagou impostos, pagou encargos, publicidade e outras coisas, então ela precisa cobrar. Olha, concordo, entendeu? Mas não 100% do que o senhor pagou. O senhor concorda comigo? Por essa razão, entendeu? Essa cláusula ela é ilegal. O artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, ela fala que é proibida cláusulas no contrato de compra e venda que fazem perder todos os valores pagos ou boa parte deles, correto? Então, essa cláusula não pode ser superior à lei, correto? Porém, eu também concordo que a consultora ela tem que reter parte desse valor para cobrir custos como imposto de renda, PIS, CONFINS, contribuição social. Por essa razão, o tribunal, nossos tribunais em gerais, inclusive Brasília, pelo STJ, já pacificou o entendimento de que essa retenção ela tem que ser entre 10% a 20% sobre o valor que você pagou e não sobre o valor do contrato, entendeu? Então, essa pequena retenção, com certeza ela é um valor com uma base boa, que possa cobrir tranquilamente o custo do construtor. Vamos pegar um exemplo aqui de uma sentença de um julgado também que eu fiz, para verificarmos essa citação.
Então, amigos, vamos retornar aqui então, novamente informando que a base da rescisão ela será feita sobre o Código de Defesa do Consumidor por meio do artigo 53, no qual já citamos, né, que a lei ela protege contra cláusulas que declaram a perda de todas as parcelas, ok? Nesse sentido, vamos verificar aqui uma sentença, tá? Essa é uma sentença recente, aqui do Tribunal de São Paulo, correto? Da Primeira Vara Civil de São Paulo, tá? No qual essa cliente, por dificuldades financeiras, buscou a justiça tendo em vista que existiam cláusulas ilegais no seu contrato, no qual fazia basicamente ela perder todas as parcelas, correto? Então, ela está aqui a fundamentação, tá? Que buscou a rescisão do contrato, acumulada com devolução dos valores pagos, correto? E no qual pleiteia a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos, bem como a declaração de nulidade das cláusulas contratuais X e X, correto? Nesse sentido, o juiz destaca aqui a relação jurídica travada entre as partes possui natureza consumerista, ou seja, ela vai ser toda baseada sobre o Código de Defesa do Consumidor, tá? Então aqui ele já considera, ó, de modo de rigor, a aplicabilidade das regras previstas na Lei 8.078 de 90, que nada mais é que o Código de Defesa do Consumidor, correto? Então, todo contrato de compra e venda de imóvel na planta se baseia dentro do Código de Defesa do Consumidor, correto? Então vamos aqui, que o pedido, portanto, é parcial e o fato incontroverso nos autos que a requerente optou pela rescisão do contrato. Até aqui tudo bem. Vamos lá. Então, aqui ele já começa a verificar a controvérsia, tá, com relação ao nosso pedido, tá? Então ele verifica aqui, ó, que a controvérsia quanto ao percentual da restituição dos valores pagos pela autora a princípio de pagamento do preço do imóvel, correto? Então aqui ele determina, consoante a interpretação finalística do artigo 53, tá? Considera o direito do autor à restituição parcial das quantias pagas, que é inegável, porque eu não sou obrigado a ficar preso em um processo, ou melhor, em um contrato. Eu tenho o direito de fazer a rescisão, correto? Ou seja, se a construtora falar para o senhor, para a senhora, olha, você não tem direito a fazer o distrato, é mentira, correto? Porque eles realmente não querem te devolver o dinheiro, correto? Então, nessa esteira, tá, aplica novamente, tá? É certo que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 53, veda sob pena de nulidade, correto? A previsão de cláusulas contratuais que estabeleçam a perda total das parcelas pagas nos contratos de compra e venda de imóvel mediante prestação. Ou seja, o juiz já verifica e ele confirma, com base na lei, que cláusula que faz com que o cálculo da multa venha fazer com que o senhor e a senhora venham perder todo o valor ou boa parte do valor é ilegal, correto? Então ele cita aqui. A vedação, portanto, recai sobre todo e qualquer disposição que impõe a perda total das parcelas pagas. Essa é a fundamentação que constitui a nulidade dessas cláusulas contratuais com base em uma recente sentença. Correto? Só terminando a fundamentação dele, agora ele vai verificar o percentual a ser ressarcido. Correto?
Vamos lá. Com efeito, evidenciado o direito de ressarcimento do requerente a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte ré, ou seja, retendo todo o seu valor, nós estamos fazendo o enriquecimento ilícito por parte da construtora. Continuando, resta apreciar o percentual de devolução das parcelas pagas. Nesse diapasão, não há que se falar em restituição integral. Por que não há integral? Porque aqui o pedido é pelo consumidor, correto? Esse ponto de restituição integral nós vamos falar em outro vídeo, correto? Aqui será parcial porque o pedido partiu do consumidor, correto? Então, o que o juiz considera aqui? A retenção de apenas 10% dos valores pagos mostra-se razoável na medida em que possibilita a devolução de parte dos valores pagos, sem gerar prejuízo à incorporadora. Por que sem gerar prejuízo à incorporadora? Porque você devolvendo imóvel para a construtora incorporadora, ela terá uma nova oportunidade de estar vendendo o imóvel, correto? E vai lucrar novamente 100% em cima, ao contrário do senhor. Que se o senhor perder 100% do que o senhor pagou, o senhor não vai ter outra oportunidade, o senhor vai ter que trabalhar vários anos para conseguir recuperar esse prejuízo, correto? Que não é o caso da construtora. Ela vai reter pequena parcela para pagar seus custos e vai vender 100% o imóvel novamente para outro cliente, correto? Ele novamente, o juiz aqui fundamenta com base na jurisprudência, aquilo que eu falei no começo do nosso vídeo, que é reconhecida por nossos tribunais. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, acompanhada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, entende como razoável a retenção para os casos análogos, de percentual entre 10% a 20%. Correto? Portanto, minha senhora, meu amigo, seu direito está garantido, tá? E estamos aqui agora na fundamentação final, correto? Deste modo, as disposições contratantes das cláusulas X e X são nulas. Então fique tranquilo que a senhora não vai perder seu dinheiro, correto? Porém, tem que fazer esse distrato via judicial para ser considerado nulo. Perfeito? Vamos aqui à fundamentação final. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido da presente ação para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes e nula as cláusulas contratuais por serem abusivas. É exatamente isso que é bacana aqui, tá? Outro ponto importante, a ré restituir à autora 90% das quantias pagas. Não é bacana? Outro ponto bacana aqui também, olha, as parcelas das compras dos imóveis indicados acima corrigidas monetariamente desde o efetivo desembolso e acrescida de juros legais de mora a contar da citação. É isso aí, gente. Então, nós verificamos aqui claramente a irregularidade, abusividade, correto? E que realmente essas cláusulas com que faz o senhor e a senhora perder tudo que vocês pagaram, elas são declaradas nulas de pleno direito. Portanto, minha amiga, meu amigo, conforme verificamos no entendimento do judiciário desta sentença demonstrada, o seu direito está garantido. A senhora não vai perder todo o valor que pagou, correto? Nem o senhor. Com relação a isso, pode ficar tranquilo, porque tanto a justiça como a própria lei, ela está protegendo o consumidor com relação a essas multas excessivas que faz
com que o senhor e a senhora venha perder basicamente tudo que pagou e todas as economias ali aplicadas, correto? Outro ponto importante é esses 90%, 80% que a senhora tem direito a receber, ele deve ser aplicada a correção monetária desde o valor, desde a data do pagamento, e a partir do momento do processo começa a correr também juros de 1% ao mês. Ou seja, a senhora vai receber todo esse valor com juros e correção monetária. E outro ponto importante também que eu friso é esse valor deve ser pago em uma única parcela mediante a justiça. Portanto, podem ficar tranquilos que o direito está garantido para receber esses 90%, 80% do valor pago, correto? Eu agradeço a oportunidade, deixo aqui embaixo do vídeo os meus contatos, e-mail, site, WhatsApp. Quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, pode mandar aqui para o escritório, que nós teremos o prazer de entrar em contato e tirar todas as dúvidas, esclarecer qualquer dúvida. Eu agradeço e até o próximo vídeo.